Muita paz e muita luz. Vou fazer aqui uma leitura do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Esta está em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Então, Mateus versículo 5, 7 é o bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Esse outro que eu falei, se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados, mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados, está em capítulo 6, versículos 14 e 15. Interessante que em Mateus 18, a gente vai encontrar aqui, se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoarei até 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Tá, que daria 490, é isso? Na verdade, vamos analisar bem a psicologia do Mestre Jesus, né? Que Jesus era um grande psicólogo de almas. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ou seja, aqui Jesus Cristo está falando da lei de similitude. Semelhante atrai semelhante. Se você é uma pessoa que vibra amor, quem que você vai atrair? Ou o quê? Amor, ou pessoas amorosas. Se você vibra na discórdia, você vai atrair pessoas da discórdia, espíritos da discórdia. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, ou seja, tudo aquilo que você lança para o universo vai lhe enviar de volta, porque você está naquela sintonia. Então você, que muitas vezes procura um terapeuta, ou um médium, ou alguém que possa lhe ajudar, reclamando que a vida amorosa não está indo bem, que a vida profissional não está indo bem, que em família as coisas não estão bem, pode ter certeza que tudo aquilo que está lhe acontecendo está encontrando em você um correspondente vibratório, senão não viria na sua direção. Tudo o que lhe acontece é porque você está vibrando naquela faixa, vibrando. Então me diz uma coisa, Hernani, se no passado, por exemplo, um rapaz uma vez nos procurou para fazer um tratamento e ele acabou confessando que quando ele era novo, ele assaltava muito, e ele matou algumas pessoas. Inclusive ele tem até hoje algumas balas alojadas nas pernas por conta de tiros que ele levou em acertos de contas. Às vezes, uma vez foi até uma emboscada entre companheiros, chamaram ele para fazer um assalto, na hora de dividir o dinheiro atiraram nele, os próprios, entre aspas, comparsa, ele se fingiu de morto e depois conseguiu buscar ajuda num lugarejo. Então ele conta que há 40 e tantos anos atrás ele aprontou essas coisas, o paciente lá, e ele queria saber se a gente, através das terapias vidas passadas e outras terapias, se tinha como entender o porquê que ele teve esses desvios ao longo desta vida, embora ele não precisasse fazer nada daquilo, não tinha necessidade financeira para fazer o que fez. Se ele pagaria isso nesta vida ou em vidas futuras. O que acontece? Às vezes porque ele disse, hoje eu sou uma pessoa boa, eu trabalho numa igreja, eu canto, trabalha numa parte lá da igreja, não lembro se era parte de canto, eu sei que ele ajudava muito numa comunidade religiosa, parece-me que até católica, e pertence à renovação carismática, então é católico mesmo. Ele disse, hoje eu vibro numa outra frequência, tem como eu atrair as coisas ruins que eu fiz para a minha vida, vibrando em frequência, se eu já estou vibrando hoje numa frequência diferente, então, se realmente estiver vibrando numa frequência diferente, a possibilidade de atrair é muito pouca, mas não quer dizer que não vá passar por situações
compatíveis com o que você fez. Então, por exemplo, esse rapaz que agiu daquele modo no passado e aparentemente se regenerou, pendeu para um outro lado, se arrependeu, pendeu para um outro lado, ele pode ser que ele não passe pelas coisas que ele fez os outros passarem, por vibrar hoje numa frequência diferente. Se o grau de reconciliação dele com Deus interior dele foi um processo de reforma íntima lenta, gradual, segura e verdadeira, a grande possibilidade dele não passar por aquilo. Isso não quer dizer que ele fique na impunidade cósmica, não, mas isso não o livrará de atrair situações de igual quilate, difíceis, muito duras de se passar, mesmo ele não necessariamente tendo que passar pelo que ele fez. Por ele vibrar diferente, ele não necessariamente tem que passar pelo que ele fez, mas ele passará por desafios que vão pô-lo à prova se realmente ele mudou ou não. Entenderam? Por exemplo, esse rapaz, ele já teve o filho morto num acidente, perdeu o filho, isso foi esmagado num acidente de automóvel. Um dos filhos, que ele teve vários casamentos, um dos filhos de um dos casamentos dele, ele é quase paralítico hoje em dia por uma série de questões de saúde, enxerga muito mal por conta também de consequências. Então, assim, a vida vai trazendo provas para a pessoa dar testemunho se realmente ela tem um nível de sabedoria, amor e gratidão suficientes para caracterizá-la como uma pessoa realmente arrependida, uma pessoa realmente que pendeu para outro lado. A vida vai trazer provas, muitas oportunidades boas também, mas provas para que a pessoa autentique a sua nova condição e tenha a plena certeza consciente de que realmente ela mudou. Então, as provas virão. Pode não vir entre aspas na linguagem popular, que isso não existe, mas vamos na linguagem popular. Pode ser que o castigo não venha, estou falando num termo popular. O castigo não venha, mas vem oportunidades desafiadoras para que a pessoa prove que ela está numa outra frequência. Muito bem, por isso, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, ou seja, vibre na misericórdia, você vai atrair. O que é misericórdia? Do grego, misericórdia quer dizer miseikai, é quando você, além de amar a si, você procura amar o outro pelo outro. Por exemplo, uma pessoa que vive arrumando confusão o tempo inteiro, uma pessoa que vive num sofrimento danado porque carrega a família nas costas, é mãe, é vó, é tio, essas pessoas não se amam. Só que chega uma hora que elas precisam de ajuda. É diferente da compaixão. A compaixão é aquela empatia de você tentar se colocar no lugar do outro. O misericordioso não necessariamente ele se põe no lugar do outro, mas ele tem um olhar amoroso pelo outro, no sentido de, como essa pessoa ela não tem um olhar amoroso em relação a si mesmo, eu vou dar a ela um olhar amoroso, meu para ela, para despertar o amor nela. Então você ajuda essa pessoa, ajuda no que ela precisar, se estiver ao seu alcance, e depois da ajuda você ensina ela a pescar. Você dá o peixe no primeiro momento, e depois vai ensinando ela a pescar, para que ela saia daquela situação. Isso é misericórdia. Já a compaixão, você se coloca no lugar do outro, mas não necessariamente se colocar no lugar do outro é resolver o problema do outro. Então, se a gente for colocar na balança, o misericordioso ele está no grau mais esclarecido, não vou dizer evoluído, isso vai de cada um, eu não tenho nenhum equipamento para medir a evolução de ninguém, não existe esse equipamento, mas a pessoa misericordiosa, ela tem um grau de lucidez um pouco maior do que só aquele que tem empatia, do que só aquele que tem compaixão. Bom, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Isso é pouco provável que Jesus Cristo tenha dito uma coisa dessas, porque aqui dá a ideia de um Deus que não é misericórdia e amor, aqui dá a ideia de um Deus que faz barganha. Se você perdoar ele, eu te perdoo, tá? É como aquele papai que chega para o filhinho, dá um pouquinho de Danone para o seu irmão também, senão o papai não te dá mais, o papai não te leva para o parquinho tal dia, o papai não vai dar aquele presente que você pediu no aniversário, já está próximo, hein? E Deus não é imaturo assim. Deus não é o Deus da imaturidade. Então, esta
passagem aqui, ela pode ser amplamente discutida, porque está transformando o perdão numa moeda de troca. Perdoa o seu irmão que eu também te perdoo. Só que pode muito bem Deus, por ser absoluto, depois que você perdoar o seu irmão, falar, agora me perdoa também. Não perdoo mais, que eu sou Deus e eu que decido. Eu não quero mais perdoar, eu estou acabando de desdizer o que eu disse. Mas então esse Deus é um louco. Bom, eu acho que de louco para louco, se um Deus tem a capacidade de chegar para um filho e dizer, perdoa ele que eu te perdoo, ele pode muito bem desdizer depois o que ele prometeu. Então isso aqui é uma coisa muito mais humana, porque o ser humano ele tem essa tendência a ajustar as divindades, sejam elas quais forem, às suas próprias limitações. Então, muito provavelmente, era uma tradição da época o perdão ser uma coisa condicional, principalmente na comunidade que esse texto foi escrito. Ou ele foi escrito para uma comunidade, ainda que quem escreveu ele, dizendo que foi Jesus. No caso aqui diz que foi Mateus, mas Mateus tinha uma equipe de pessoas que o ajudavam. Pode ser que a equipe de Mateus, percebendo que esse texto ia ser endereçado a um determinado público, redigiu desta forma como uma maneira de fazê-los entender melhor que o perdão se dá assim. Mas o perdão não é um fim em si mesmo. Hoje você perdoa uma pessoa, mas é normal daqui 4, 5 anos ou alguns meses, você reviver aquilo na sua mente de novo e ter emoções de raiva, ira e mágoa e dor, tanto quanto o momento em que você foi vítima daquilo. Você fala, nossa, mas eu achei que eu já tinha perdoado. O perdão não é um fim em si mesmo, o perdão é um processo. O perdão, a nossa mente, ela é diluída no todo. A nossa mente não está dentro da cabeça. A gente confunde cérebro com mente, são coisas diferentes. E a mente, ela, apesar de estar dentro do espírito, ela não, em sua totalidade, ela não fica dentro do espírito. A mente é uma energia que se imiscui com o fluido cósmico universal, entrando, somando com outras mentes de outras pessoas encarnadas e desencarnadas, formando um inconsciente coletivo. Então, se alguém que vibra na mesma sintonia que você, ou alguém que passou pelo que você passou na época, não tiver trabalhado em si os recursos internos para lidar com aquela situação, é normal você, se estiver vibrando na mesma frequência daqueles seres e espíritos encarnados e desencarnados, ou de quem passou por aquilo quando você passou, aquilo voltar na sua mente novamente. Peraí, volta a fita. Tá, vamos supor, Hernani, que eu jogo um copo de café quente no seu rosto agora e você fica com muita raiva de mim. Dentro de 6 meses você me perdoa. Você esquece, tá bom, perdoar não quer dizer esquecer, né? Mas sim recordar sem mágoas, de certa forma. Não se resume só a isso, mas vamos lá. Tá, aí você lembra, para sempre você vai lembrar que eu joguei café quente no seu rosto, mas você não vai me odiar como me odiou. Sim. Então quer dizer que é possível daí 1 ano, 2, 3, você sentir a mesma raiva de novo, mesmo já tendo me perdoado? Sim. Por quê? Porque dependendo do nível vibratório que eu estiver daqui 2, 3 anos, eu vou estar conectado, consciente ou inconscientemente, a uma série de espíritos encarnados e desencarnados. E também há pessoas que passaram pelo que eu passei, né? No caso, não necessariamente do café, mas qualquer outra coisa que foi jogada em mim, ou se não jogada fisicamente, mas jogada moralmente, eu vou me vincular a esses seres. Energeticamente eu vou me vincular. E devido ao nosso inconsciente ser coletivo, a gente puxa para nós fragmentos dessas memórias que não são mais nossas. Não são mais nossas. Sem falar que uma parte está no nosso arcabouço psíquico, que é o nosso inconsciente também, que vem junto com essas reminiscências que a gente puxa de outros. Resumindo, aquilo volta de novo e a gente tem que fazer todo o processo de perdão outra vez. Portanto, o perdão não é um fim em si mesmo. O fato de você perdoar alguém hoje não quer dizer que aquele alguém está completamente perdoado. E digo mais, o perdão não é um benefício necessariamente para quem você perdoa. O perdão é muito mais um benefício para você, porque é você quem precisa seguir mais leve para ter saúde, para ter prosperidade, para ter sucesso, para ter vitória, para ter triunfo, para ter êxito, seja no amor, nos negócios, no trabalho. Se sua vida hoje não está boa,
Você já fez despacho, recebeu passe, fez pacto, tomou banho de erva, foi no psicólogo, no psicanalista, no terapeuta, fez arte terapia, Kama Sutra, Pilates, bateu cabeça no congá, pulou de paraquedas, já fez de tudo para a sua vida melhorar, e as coisas ainda estão girando num círculo repetitivo, então você precisa perdoar alguém, ou a si próprio. Ah, mas eu não me lembro, para mim está tudo bem aqui dentro. Você pode não se lembrar, mas o seu inconsciente lembra. Portanto, o perdão não é um fim em si mesmo, a gente tem que estar sempre trabalhando o perdão, inclusive das mesmas coisas, mesmo achando que já perdoou. E isso é justificado aqui, quando fala em Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, se contra vós pecou o vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Quando houver pecado contra mim, até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes vai dar 490, é isso? 490 na numerologia, o 0 não conta, 9 mais 4, 9, 10, 11, 12, 13, dá o número 13, que é o número da transformação. O 13, se desmembrando ele, desconstruindo ele e ressomando, vai dar 4, 1 mais 3, 4. Então, olha só, toda uma numerologia de transformação e estabilidade. O 13, ele vai representar a transformação, ou seja, a questão da reforma íntima, interior. O 4 representa os pilares da personalidade. Então, o perdão, ele não é um fim em si mesmo, ele é uma coisa cíclica que você tem que renová-lo a cada vez que aquelas memórias vierem à sua mente, e somente depois de você fazer todo esse trabalho de transformação que o número 13 preconiza, quando você, ao recordar disso de novo, você o fazer sem mágoa, significa que você já instalou aquilo dentro do seu perfil interior, e aquilo não te abala mais, aquilo não te magoa mais, aquilo não te irritabiliza mais, aquilo não te enfurece mais, aquilo não te entristece mais, aquilo não te deprime mais, sedimentou. O número 4, além de estar relacionado a pilares da personalidade, está relacionado à sedimentação do ser, a sedimentação do ser. Então, o 70 vezes, 7 vezes, vem exatamente de encontro a isso, que o perdão, por não ser um fim em si mesmo, você tem que fazê-lo toda vez que lembrar daquilo. Quem nunca se pegou lembrando de uma coisa 30, 40 anos atrás e sentiu uma raivinha lá atrás, uma coisa que aconteceu, e de repente você fala, nossa, mas para mim achei que já estava tudo bem, eu já tinha perdoado. E aí é onde você tem que se colocar no lugar e ter aquela noção, nossa, se Joaquim fez aquela maldade comigo, foi porque na época eu estava vibrando de determinado modo que eu atraí uma pessoa para fazer aquele mal comigo. Então, na verdade, eu, como um polvo cheio de tentáculos energéticos, enlacei Joaquim para fazer aquilo contra mim. Então, de certa forma, eu tenho que pedir perdão a Joaquim, e em pensamento, esteja ele encarnado ou desencarnado, você novamente pede perdão. Joaquim, me perdoe por tê-lo enlaçado com as minhas energias e trazido você para me fazer aquela covardia, aquela maldade. Me perdoe. Eu também me perdoo por eu ter feito aquilo comigo, e eu te perdoo. Eu te perdoo porque você foi tão vítima de si mesmo quanto eu de mim. Por outro lado, Joaquim, você podia ter optado por estar numa outra vibração, então você não seria cooptado por mim, talvez eu tivesse atraído um outro malfeitor. Então, uma parte do que você fez é responsabilidade sua, porque você, de certa forma, consciente ou inconscientemente, aceitou vibrar naquela frequência, por isso foi laçado por mim, e por isso eu peço a Deus que você tenha força para se perdoar, porque por conta daquela escolha que você fez na época e está vibrando daquele jeito, você um dia vai responder por isso,
de uma forma ou de outra. Eu espero que você saiba perdoar as pessoas que você vai atrair para te judiar. Espero que você saiba se perdoar também. Que Deus lhe abençoe, Joaquim. Em nome de Jesus, amém. Ou em nome de Buda, de Maomé, daquilo que você acreditar, em nome de Krishna, enfim. Essa é a oração do perdão. É um diálogo com quem te machucou, em nome de Deus. Isso é uma espécie de oração quântica. Vamos dizer, o termo quântico deixa o negócio mais temperado, né? O povo não sabe nem o que é quântico e está aí falando. Mas vamos falar oração quântica, está na moda falar oração quântica. Então seria uma espécie de oração quântica do perdão, né? Para ficar mais chique. O termo certo seria oração metafísica do perdão, né? Porque a mecânica quântica ela é algo muito complexo, para esse bando de coaching e pessoas despreparadas também saírem falando por aí que tudo é quântico. Se for parar para pensar, tudo é quântico. Essa máscara da Covid aqui, se for parar para pensar, é quântica. Existe um espaço entre os átomos, que aparentemente estão coladinhos aqui, mas não estão. Existe um espaço, um interstício. E existem partículas subatômicas que compõem esses átomos, que também há um interstício entre elas. E nesse interstício há um vácuo energético de partículas infimamente subatômicas que fazem de tudo isso, somando tudo no mesmo pacote, tudo é quântico. Então eu acho que é tão redundante ficar dizendo que as coisas são quânticas. Está na hora de arrumar termos mais sóbrios e deixar o quântico dos termos quânticos em paz. Acho que seria uma forma de respeitar os físicos, embora tenha uma moça aí de um canal, acho que chamado Física e Afins, acho que é Bibi, sei lá, para mim Bibi é som de buzina, né? Mas enfim, Bibi, diz que Bibi, buzina no ouvido das pessoas que está errado usar o termo quântico e tal, e parece que ela roga para ela, né? Acho que é Física e Afins o nome do canal. Parece que ela roga para si o direito de só ela falar de física no planeta Terra, uma coisa assim, que ela vira e mexe, fala que ela é PhD em física, e que não sei quem não sabe física, Hélio Couto não sabe física, não sei quem não sabe física, e não tem nada que ficar metendo o termo quântico nas coisas. Só que ela entra na área de todo mundo e ela não é formada nas áreas que ela entra. Muitas coisas que ela entra, ela não é formada. Então assim, ninguém pode entrar na minha área, que eu apito, eu buzino, Bibi, só que eu posso entrar na área de todo mundo. E quando tem algum físico, por exemplo, cadê